Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha e vamos tratar sobre um tema muito importante nas lições bíblicas adulto da CPAD. Vamos falar sobre a predileção dos pais por um dos filhos. E eu pergunto a você se é que você tem irmãos. Você teve algum sentimento ou alguma percepção da sua família em que existia uma preferência por parte dos seus pais em relação a um dos filhos? Imagino que talvez sim. Então, vamos tentar entender um pouco sobre isso. Será que qualquer tipo de preferência é um equívoco? Ou existem tipos de predileção que devem ser evitadas? Bem, questões como essa e muitas outras vamos abordar hoje acompanhando essa lição bíblica. Vamos lá? Essa temática eu julgo ela muito importante. Apesar que temos um ponto positivo e negativo sobre esta questão. Uma delas é que esse problema cada vez mais vai desaparecer, ele vai diminuir. E não é pelo um bom motivo, imagino eu. Não é porque as famílias estão assim realmente se ajustando, que seria o melhor e ideal caminho, mas sim porque as famílias não estão tendo mais do que um filho. Então, já começa daí, né? É uma questão, inclusive, para a gente refletir posteriormente ao longo desse trimestre. Mas, partindo da ideia de uma família que é constituída por mais de um filho, ou seja, tem 2, 3, 4, 5 filhos, esse tipo de temática passa a ser muito importante. E você pode talvez se perguntar, você inclusive que nem sequer tem filho, mas por que é interessante estudar sobre esta temática? E aí eu faço também já uma quebra de uma objeção. Independente de você não ter filhos agora, mas se você almeja ter principalmente, é importante você, de antemão, já ter algum tipo de preparo para que você não seja embaraçado, vamos dizer, com o dia a dia, inclusive na prática. Ou seja, você se antecipar a questões que são muito pertinentes a considerarmos. Uma outra questão também importante a também refletir é que você pode ter outros irmãos, e inclusive a questão da predileção ela pode existir e continuar existindo na fase adulta. Alguns pensam que é apenas quando se trata de crianças. Isso pode acontecer, sim, em um momento posterior, inclusive na fase adulta. Então é isso que a gente vai tentar tratar um pouco hoje a respeito dessa questão. Bem, nós temos no textuário o seguinte texto, em Gênesis capítulo 25, versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, esse é uma das consequências que a questão de preferência ou predileção por um dos filhos pode causar dentro do lar. Na leitura diária tem uma série de textos, obviamente recomendo todos eles para a leitura. E temos como texto oficial, a leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao 28. E aqui eu quero atentar para um pequeno trecho dessa leitura oficial. Eu quero pegar a partir do versículo 26. E diz assim: E depois saiu seu irmão, agarrar a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. Versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aqui temos um dos pontos altos, obviamente, de nossa lição bíblica. O interessante do versículo 26 é a ideia do autor, do escritor no texto, enfatizar que ao nascer, um estava agarrado ao calcanhar do outro. E isso parece não ser um mero acaso. Isso aí poderia ser, inclusive, um certo tipo de mensagem, parece, né? Quando você vê de forma retrospectiva, você consegue enxergar isso. Talvez naquele momento não seja algo a se atentar, mas é algo interessante o escritor dar essa ênfase. E é interessante no versículo 27 e 28 que já fica evidente que os pais possuíam preferência, e nesse caso uma preferência por filhos diferentes, filhos distintos, e por motivos inclusive distintos. Um muito mais habituado dentro do lar, da casa,
um contato maior com a mãe. O outro, a caça, o mundo externo, vamos dizer assim. E esse agradou mais ao pai, provavelmente porque o pai também tinha esse tipo de prática, porque era comum naquele ambiente esse tipo de iniciativa. Então, percebe-se então que, dado ao perfil esperado de um pai padrão naquele período e de uma mãe também naquele período, o comportamento dos filhos alinhou bastante aos interesses deles, e aí teve um certo tipo de preferência. A questão que vamos tratar aqui ao longo desse trimestre, dessa lição bíblica em específico, é que as famílias passam por problemas e dificuldades. Ciúmes, que vamos tratar na lição 3, por exemplo, e por aí vai, na lição 2 sobre preferências. Só que falar que a preferência ou a predileção é um problema por si só, na verdade a gente sabe que não é bem assim. Existir preferência é algo comum do ser humano. Nós preferimos algo em detrimento de outra opção, em detrimento de uma outra alternativa. Isso é comum da nossa vida, nós fazemos escolhas. E se você tem mais do que um filho, natural que você possa ter algum tipo de afeição ou preferência por determinados comportamentos de um filho que tende a lhe agradar mais. E isso, de alguma forma, pode gerar um certo tipo de preferência. Preferência do quê? De agrado, de felicidade, de contentamento em ver um caminhar que você entende e julga ser o mais adequado. A gente não está entrando aqui em questão sobre dedicação, amor. Não estou entrando nessa questão. Até porque não faz muito sentido a gente ficar discutindo esse tipo de questão. Estamos discutindo obviedades. Sabemos que devemos ter o mesmo cuidado para com todos os filhos. Mas algum tipo de preferência, inevitavelmente, elas tendem a ocorrer. Só que a questão é como externá-las, como conduzir isso, inclusive para com os próprios filhos. Aí é uma questão mais sofisticada. O texto bíblico não entra tanto nessa perspectiva, narra um fato. E a partir desse fato nós fazemos algumas discussões, algumas reflexões. E a gente percebe também ao longo, não apenas do texto bíblico, que é muito importante, né? Obviamente, é que ao longo da história a gente percebe várias questões envolvendo discussões, desavenças em família, que partiu de questões de escolhas, de preferências e pela não condução adequada dos lares, seja do pai, seja da mãe, e isso trouxe consequências negativas para a família. Então, vamos tentar trabalhar um pouco nessa lição bíblica, nesse caminhar, tá certo? Quando falamos aqui na lição bíblica, na introdução, diz algo bem interessante. Quando desviamos das nossas normas de convivência social, que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro de Gênesis encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. E quando a gente fala aqui de preferência, é no quesito de priorizar atenção, priorizar cuidado e priorizar carinho. Aqui é que entra o problema. Não é na questão de você achar que uma determinada conduta é mais adequada e você se alegrar com isso. Até eu tenho um outro fator muito curioso. Quando isso acontece, como você vai lidar com isso? O pai vai externar isso aos filhos? Vai externar inclusive ao filho que está, digamos, de certa forma, caminhando de forma equivocada ou de maneira não tão adequada como o pai e a mãe desejam? E a gente pode criar problemas com isso. Então a gente tem que ter muito cuidado de como lidar com circunstâncias semelhantes, parecidas com esta, tá certo? O texto bíblico diz em Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. E cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável e equilibrado, do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, conforme Efésios capítulo 6, versículo 4. Vale destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é a referência para os filhos. Então, imagina-se uma família que os pais, eles não têm uma união. Quando eu falo união aqui, obviamente, dentro das possibilidades, né? Não vai haver concordância e nenhum tipo de desavença durante a vida toda. Não, vai existir conflitos, vai existir problemas, normal. Mas como isso transparece para os filhos? De que forma? Então, isso pode também ser um motivador e influenciar por essas escolhas que os pais fazem. Porque os pais podem estar espelhando nos filhos aquilo que desejava que o cônjuge fizesse. Às vezes,
é comum também o pai ou a mãe espelhar no filho o que eu queria que eu fizesse. Aquilo que eu fosse no futuro, né? O que eu queria ser quando era criança, e aí eu não consegui, ou na minha adolescência, ou até mesmo minha frustração atual, e aí eu espelho no meu filho para que ele faça isso. E aí aquele filho que está seguindo esse caminho, não quer dizer nem que é a melhor alternativa, mas eu vou ter uma preferência por ele, e aí se torna um problema. Avançando um pouco mais, no tópico 1 da nossa lição bíblica, temos o plano de Deus para a família e sua presciência. Olha que interessante, a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre presciência. Vai ter suplementos, subsídios aqui bem ricos. Bem, no tópico 1, no item 1, fala o seguinte: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor. E isso foi uma atitude muito positiva de Isaac. Isaac, inclusive, ele tem um histórico familiar. O pai dele passou por uma situação semelhante, mas o pai dele vacilou nesse quesito junto com a mãe. Já Isaac, ele talvez tendo esse histórico, ele observou esse histórico e não cometeu o mesmo equívoco. Ele resolveu orar a Deus. E após 20 anos, é que, após o pedido dele, o fato ou a bênção se concretizou. Então, imagina só o tempo de espera dessa oração. E Isaac perseverou, ele não vacilou, ele não entrou no mesmo equívoco que o pai e a mãe dele fizeram no passado. Então, isso já é um ponto muito positivo para Isaac. E aí também um fato interessante, já que estamos falando sobre a questão da predileção dos filhos, a gente percebe que acertos que um pai e uma mãe faz no passado não quer dizer que vai ser acertos no filho, né, na sua descendência posteriormente. E nem a mesma coisa com os erros. Porque esse equívoco que os pais de Isaac cometeram, Abraão e Sara, eles não foram repetidos, pelo menos nesse quesito, na vida de Isaac. Contudo, um outro equívoco entrou. Então perceba que cada família é uma história. Cada família vai ter seus acertos e seus erros. E mais uma vez a Bíblia nos apresenta isso, nos mostra isso. Mostrando que as grandes famílias dos relatos bíblicos, famílias inclusive em alguns momentos de referência, os pais da fé, os patriarcas, eles cometiam equívocos, eles falharam. Então é importante também termos isso em mente. Não é aqui uma família de super-heróis. No item 2, o plano de Deus para a família e sua presciência, temos aqui o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Isso é uma verdade. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 23. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu filhos gêmeos, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Gênesis capítulo 25, versículo 22. E é interessante notar que, imagina só, a mãe, né, saber o que está ocorrendo na barriga dela, na verdade, é uma disputa, é uma briga, né? É impressionante isso, né? Mas um fato narrado na Bíblia, ou seja, uma realidade, né? Algo surpreendente. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Esaú e Jacó, eles eram seres livres. Eles optaram pelas suas escolhas. Eles decidiram fazer aquilo. E não Deus que pré-estabeleceu. Isso é importante deixar claro. Deus criou agentes livres. Deus, em última instância, se fosse considerado de maneira equivocada, ele seria o autor do mal. Era praticamente dizer que quando ele criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva para pecar. Não, Deus criou Adão e Eva livres com a possibilidade de pecar. Mas ele, com o seu total conhecimento, com a sua presciência, sabia que Adão e Eva iam pecar. Mas ele não provocou o mal, ele não criou o mal. E aí pode-se levantar uma grande questão: o que é a presciência de Deus?
E presciência, conforme fala Stanley Orton, uma pequena definição que ele traz em seu manual, né, sua teologia sistemática, diz o seguinte: conhecimento prévio que Deus tem das coisas e eventos antes de ocorrerem. O calvinismo identifica como uma predestinação. A gente não vai entrar nessa discussão aqui, porque alguns vão dizer que, na verdade, não é essa a ideia, né? Ou seja, não é um nome diferente para a presciência. Alguns vão dizer que é isso. E eu até, de certa forma, concordo com isso. Mas vamos avançar um pouco mais. A teologia do processo interpreta no sentido do conhecimento de que Deus tem de tudo quanto poderia ocorrer. Então, essa é uma definição que ele traz. Obviamente, ele também traz em sua teologia sistemática algumas questões interessantes sobre a presciência de Deus e, inclusive, na própria vida de Jesus, alguém pode se questionar, e aí eu trago uma seguinte questão: em Jesus, identifica-se a presciência? E a resposta é um sim. A resposta é um sim. Só que eu quero trazer aqui algumas referências bíblicas, para não ficar apenas nesse meu sim, né? Ele saberia que morreria numa cruz, João 12:32. Isso é interessante. Conhecia alguns pormenores da sua morte, conforme Marcos capítulo 10, versículo 33 e 34. Sabia que Judas o trairia, João 13, do versículo 18 ao 27. E sabia também que Pedro o negaria, Marcos capítulo 14, do versículo 19 ao 31. Então, temos uma série de questões que o próprio Cristo já sabia do que iria ocorrer. A presciência de Deus. Mas isso não quer dizer que ele determinou que Judas o trairia, ou que ele determinou que Pedro o negaria, ou que mandou Pedro negar, ou que controlou Pedro até negar. Não, não é assim. Pedro escolheu negar. Mas só que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Quando Jesus chega para Pedro e fala que ele o negaria naquele mesmo momento, né? Infelizmente, Pedro ele até se recusou, né? Dizendo que aquilo não ia acontecer. Mas Jesus já saberia, Jesus já sabia, na verdade, que Pedro iria sim negar a fé em Cristo publicamente em alguns momentos. E isso, infelizmente, aconteceu. Outra questão também importante quando falamos sobre a presciência é se a presciência é causalidade ou se a presciência ela é causadora. Como assim? Será que na verdade nós não estamos discutindo uma operação proposital, direcionada, que as coisas aconteçam exatamente como Deus quer? A gente sabe que todas as coisas, em última instância, acontecem pela vontade direta de Deus ou pela vontade permissiva de Deus. Então, tudo está dentro do controle de Deus. Então, até o mal, quando ocorre, ele está ocorrendo dentro da permissão divina de Deus. Porque se Deus não quisesse que tal atitude, tal desastre não viesse a acontecer, Deus tem poder para, inclusive, impedir que isso aconteça. Existem relatos nesse sentido, existem milagres nesse sentido. Um exemplo bem tranquilo. Quando os jovens que estavam desobedecendo a orientação de um rei, em que a penalidade seria ser lançado em uma fornalha de fogo ardente, os jovens deram uma resposta muito interessante, dizendo que o Deus deles poderia livrar daquela fornalha. Poderia. E poderia também não fazer isso. Então, ou seja, Deus tem poder para livrar os jovens da fornalha, como poder também permitir que eles morressem na fornalha. Aprove a Deus livrar eles dentro da fornalha. Deus poderia ter livrado eles antecipadamente, de alguma forma, poderia. Mas Deus resolveu livrar eles dentro da fornalha. O natural é que eles morressem. Se a vontade permissiva de Deus ocorresse naturalmente, eles seriam mortos naquele ambiente. Mas Deus permitiu que eles escapassem disso. Deus deu um livramento, ele agiu ativamente para libertar eles daquela situação de muita dificuldade de opressão. Então, é só para você ter uma dimensão que isso não diminui quem é Deus. Na verdade, essa questão da presciência de Deus e do controle de Deus mostram o quão grande é Deus, o quão poderoso ele é.
como ele entende e sabe das coisas. E também nos dá a oportunidade, a liberdade de fazer nossas escolhas. Então, mesmo Jesus mencionando diversas vezes antecipadamente alguns acontecimentos, não podemos atribuir a isso o quê? Causalidade. Pedro mesmo, ele declarou que os judeus em Jerusalém haviam agido na ignorância ao crucificar Jesus, conforme Atos capítulo 3, versículo 17. Deus não os levou a crucificar Jesus. A culpa ainda era deles. Se você for observar atentamente, capítulo 4 de Atos, versículos 27 e 28. Então, Deus não precisa predestinar para saber de antemão. Porque a ideia de predestinação, essa criação de uma situação pré-determinada, definida, seria esse, para alguns, a única forma de Deus saber como as coisas irão acontecer. Não, mas não precisa disso. Deus pode saber antes das coisas ocorrerem, mas não porque ele pré-determinou, mas porque ele já sabe quais vão ser nossas escolhas. Pela tamanha é o poder e o conhecimento de Deus. O que alguns chamam, né, de onisciência. Deus tem todo o conhecimento. Mas esse todo conhecimento não é um conhecimento daquilo que talvez venha à nossa mente, de como é feito um equipamento, do que é feito um celular, do que é feito algum componente que nós observamos na natureza, as moléculas, não, ou os nomes que nós damos a isso, não. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente e Deus sabe o futuro. Ele não sabe apenas o passado, o presente e o futuro desse grande enredo da nossa história, da humanidade. Não. Ele sabe o passado, o presente e o futuro das coisas mínimas que você pode imaginar. Ele já sabe. Isso é a presciência de Deus. Então, o Roger Olson, ele no livro que trata sobre mitos e verdades e realidades envolvendo o arminianismo, em contraponto em alguns momentos ao calvinismo, ele traz uma questão também muito interessante sobre a presciência e a causalidade. Ele diz o seguinte: é como se Deus tivesse uma bola de cristal, mas a sua previsão das decisões humanas não as tornam, de forma alguma, inevitáveis. Ou seja, Deus ele consegue saber de forma antecipada, mas não faz com que os humanos tenham que tomar decisões que poderiam ser ou que não poderiam ser evitadas. Os humanos podem evitar as suas escolhas. Uma outra coisa também curiosa que ele coloca é que Deus de fato sabe quem crerá. E seu decreto de predestinação é salvar todos que ele sabe que crerão no Filho. Porque textos bíblicos falam que Deus nos predestinou para filhos de adoção. Só que quando você fala assim, alguém pensa que Deus estabeleceu os salvos e os não salvos. Não. Na verdade, Deus estabeleceu que todos podem ser salvos. Isso ele já estabeleceu quando enviou seu Filho Jesus Cristo e morreu por todos nós. Todos podem ser salvos. Efetivamente, todos vão ser salvos? Não. Apenas uma parte. Aqueles que crerão. Aqueles que creem em Jesus. E ele sabe antecipadamente quem vai crer. Ele sabe quem vai crer e vai perseverar. Porque não é apenas crer em um determinado momento. É crer e perseverar na fé. Ou seja, tem que ser consistente, permanecer na fé em que você foi chamado, em que eu fui chamado. Tá certo? Então, eu acho que deu para cobrir um pouco sobre o que é presciência e causalidade, ou o que não é a causalidade, na verdade, quando falamos sobre presciência. Se você gostou desse conteúdo até então, inclusive esse subsídio, recomendo, obviamente, que você se inscreva no canal do Escola Biblicast e também, se você preferir acompanhar e estiver acompanhando em plataformas de podcast, se inscreva e acompanhe o podcast, seja qual for a plataforma. Em algumas delas existe também lá o item de você marcar umas estrelas, você marcar que se o conteúdo é um dos melhores ou muito bom. Então dê 5 estrelas se você acompanha em plataformas como essa, tá certo? E se você estiver assistindo ao vivo, em vídeo, você vai ver que tem um QR Code aqui ao lado e você pode simplesmente
baixar os slides que estão sendo utilizados nessa apresentação. E se você quiser, também tem um link na descrição desta aula, então você pode acessar. Mas não vá pegar agora o conteúdo, o slide, assista até o final e depois você lá volta e você recupera e pega o slide da aula, tá certo? Tópico 2. O conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto no casamento os maridos terem o direito de repudiá-las. E algo muito interessante, Isaac permaneceu firme com sua esposa. Uma demonstração que ele estava priorizando a família, que ele estava priorizando sua mulher, valorizando ela. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade fosse cessada. E Deus ouviu o clamor dele, conforme Gênesis 25, versículo 21. Então, Isaac teve uma atitude muito louvável. Ele permaneceu firme com a sua esposa diante da dificuldade familiar e buscou em Deus a resolução do seu problema. Item 2, o tópico 2. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 22. Algo surpreendente, né? Mas aí vem uma questão interessante, quando falei no início desta aula sobre que a questão de preferência ou predileção dos filhos vai ser um problema cada vez menor, mas não pelo motivo talvez mais adequado, que seria as famílias se ajustarem, melhorarem, por aí vai. Mas sim porque muitas famílias não querem mais ter filhos. Esse é um problema. Ou querem ter apenas um. E lógico, tem fatos específicos sobre cada lar que não vem aqui julgar, dizer se é certo ou errado, na minha opinião. Não quero entrar nesse mérito, nessa seara. Mas que está tendo uma mudança conjuntural da sociedade nesse sentido, isso aí está ocorrendo. E isso vai gerar uma série de problemas para a sociedade. Alguns vão pensar apenas do ponto de vista financeiro imediato, como, por exemplo, o sistema de previdência. E você que talvez acompanhe minimamente, sabe que está cada vez mais a população ficando velha, menos jovens trabalhando, sustentando o sistema da previdência, e alguns de nós de meia idade vão ter muita dificuldade em receber recursos da previdência. Imagina só os jovens de hoje, né? Que estão iniciando sua vida laboral agora. Então, não dá para se esperar muita coisa. Alguns focam nesse problema. Só que, na verdade, a gente está indo além. Eu quero trazer uma questão além. É uma questão de, inclusive, não apenas você projetar o nome da sua família ou as gerações. Não é isso que eu estou querendo mencionar. Mas é o papel do homem de encher e multiplicar a terra. E depois a gente pode até, em lições específicas, tratar um pouquinho sobre isso, porque alguém vai dizer que talvez tenha superpopulação, coisa que não é verdade, ou que falta alimentos no mundo, o que também não é verdade, o que falta recursos também não é verdade. Então, assim, tem uma série de mitos e falácias nesse sentido que alguns vão engolindo, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, a sociedade ela vai ter sérios problemas pela baixa taxa de natalidade. E famílias já estão tendo alguns problemas porque estão chegando em sua velhice e quando chegam na velhice descobrem que não tem mais ninguém, que não tem ninguém da família, porque simplesmente não tiveram filhos. Então vai ser uma geração, as próximas, né, cada vez mais problemáticas a área da velhice. Não estou falando apenas de ter alguém para cuidar, não é isso. É ter alguém para interagir, é ter um filho, é ter alguém com quem você possa conversar, é ter sua família. Então esse vai ser um problema futuro, infelizmente cada vez maior, certo? Alguns países da Europa já estão passando por isso um pouco antes e daqui a algum tempo vai acontecer inclusive no próprio Brasil. Então essa é uma questão que a gente deve também começar a pensar, a discutir. O que é que a igreja pode, talvez, falar, discutir, refletir sobre isso, tá certo? Então, um papel importante. Item 3, o tópico 2. O favoritismo do casal pelos filhos. A gente percebe que tanto Esaú e Jacó, eles tiveram preferência, um pelo pai, outro pela mãe. Esaú, ele por ser o mais velho, ele tinha aí o que chamamos de direito da primogenitura. Naquele período era muito valorizado ser homem, macho e ser o primeiro filho. Ou seja, então, dois valores
importantes estavam alinhados, ligados a Esaú. E já Jacó, o menor, ele tinha uma promessa, né? Uma profecia no seguinte sentido, que ele seria servido pelo irmão mais velho, pelo mais forte, inclusive. Esse é um fato importante a mencionar. A gente percebe também que a escolha tanto de Isaac e de Rebeca se deu muito em relação, pelo texto bíblico que apresenta, às prioridades ou os comportamentos que os filhos deles tinham. Esaú, ligado à caça, vamos dizer, alegrou bastante o pai. E já Jacó, que ficava mais em casa, ficava muito mais próximo, pelo que me parece, o quê? Junto à mãe, o que era comum naquele período. Os homens iam para a roça, vamos dizer, né, contextualizando com o nosso período, eles iam para fora da casa para buscar alimento, para sustentar, para caçar, e a mulher ficava em casa tomando os afazeres domésticos, inclusive cozinhando e por aí vai. Um papel importante, mas eram papéis distintos. O homem lá fora, a mulher em casa, cuidando da prole, das crianças e por aí vai. Jacó, então, ele teve uma ligação muito mais próxima da mãe. Então, esse tipo de preferência não me parece nenhum tipo de absurdo. A questão é que isso transpareceu de forma muito forte para os filhos. E isso é um problema. Ou seja, algum tipo de contentamento ou preferência, em algum nível isso vai acontecer. Você vai gostar mais de uma pessoa do que outra em algum momento. Então perceba que boa parte dos que você fala de gostar e não gostar está derivada em relação ao comportamento, às ideias daquela pessoa. Então vamos pegar isso agora e trazer para os filhos. É para você gostar mais de um filho do que o outro? Em tese, não. Mas algum filho não pode trazer um contentamento maior do que o outro? Pode. Pode acontecer. Algum filho pode tomar decisões mais acertadas, na sua opinião? Pode. E isso vai impactar como você enxerga aquele seu filho em relação ao outro. Agora, como você vai transparecer isso? Como você vai agir com isso? Esse é o dilema. Essa é a questão. Não é para ter tratamento priorizando um em detrimento do outro. Então, esse é um ponto a considerar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que poderíamos considerar como exceções para esse tipo de aspecto que acabei de afirmar. Ou seja, quando você precisa dar uma maior dedicação a um filho do que ao outro. Quero falar agora aqui com vocês sobre os 6 aspectos para os pais optarem por preferir um determinado filho. Então, quando falamos sobre preferência e predileção dos filhos, poderíamos elencar aqui alguns elementos, considerei aqui 6, que fazem com que pais escolham um determinado filho e prefiram ele, valorizem ele, até tomem atitudes equivocadas por causa de um tipo de iniciativa, comportamento daquele filho que você julga ou aquela pessoa julga que é interessante, tá certo? Então vamos para algumas. A primeira delas, preferência por causa do sexo. Tudo bem que pode existir pais que prefiram meninas, mas em geral, pelo menos no tempo bíblico inclusive, era muito comum preferirem homens. Preferir homens, porque eram eles que levavam o nome da família, vamos dizer assim. Eram eles que eram os responsáveis por ser os patriarcas, para ser os líderes, os chefes da família. E isso era muito natural naquele período. Já no nosso período atual, no nosso contexto, em geral, isso não é tão, vamos dizer, relevante ou importante. Na verdade, para alguns isso nem sequer faz mais diferença. E concordo com isso, tá certo? Então, por que pais, ao optar ou preferir um determinado sexo, vão ter um tratamento desigual ao ponto de cometer equívocos na criação dos filhos? Então, a pessoa aqui prefere só homem. E aí eu vou falar um pouco até de experiências próximas a mim. Não vou revelar as famílias, lógico, né? Porque para não gerar problemas, né? Inclusive para mim. Mas famílias que preferem que, se fosse possível, todos os filhos fossem homens. Então, e deixa claro isso, inclusive, para as filhas. O que não faz muito sentido, certo? Não faz muito sentido. Já teve homens na família, ainda quer que todos fossem homens. Tem lá 5, 6, 7, 8, que é tudo homem. Então, assim, isso pode virar um problema. Segunda questão também, preferência por causa da posição de nascimento. Como assim? Não é que nasceu com a cabeça para cima, com a cabeça para baixo, não é isso. É a posição, é a ordem de nascimento. Ou seja, se é o filho mais velho ou o filho mais novo, então alguns têm um tratamento diferenciado porque é o filho mais velho, porque é o primogênito.
Alguns vão ter porque é o caçula. E tem até livros, se forem pesquisar, falando sobre o filho do meio. O filho do meio é o que está mais de escanteio, geralmente. Ele não tem, geralmente, as atenções ou cuidados iniciais que geralmente o primogênito tem. E nem talvez tem aquele carinho, às vezes, exacerbado, porque é o último filho, né? É o caçula, às vezes é o filho da velhice, né? Como aconteceu no caso de Isaac. Então, não é assim que deveria se conduzir ou criar filhos com esse tipo de preferência. Então, imagina só aquele filho do meio. Então, não faz sentido a gente discutir e pensar preferências com base nisso. Outra questão também importante, preferência por causa do comportamento do filho. Na lição bíblica em que estamos estudando sobre Isaac e Rebeca, em que filhos têm comportamento diferente, um prioriza a caça, outro prioriza ficar mais em casa, e os pais optam por escolher filhos com base em condutas como essa, isso também pode ser um problema. Porque não quer dizer que uma conduta é exatamente melhor do que a outra. É apenas diferente em alguns contextos. Não é nada de errado às vezes. Então, para que ter preferência, predileção com base nisso? Com base num comportamento, inclusive, que nem é equivocado. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Preferência por causa da escolha profissional do filho. Aquele pai que quer impor, né? Mais uma vez, voltando a uma questão que já pensei e comentei anteriormente, é de que o pai quer colocar o filho aquilo que ele não conseguiu ser. Então, se eu tentei ser, por exemplo, engenheiro e não consegui ser engenheiro, então vou querer que o meu filho seja engenheiro, porque aí ele vai cumprir, vai ser a melhor profissão do mundo. Então, se o meu filho vai por esse caminho, maravilha. Mas se outro filho que eu também falei que era bom ser engenheiro resolveu não ser engenheiro, resolveu ser, sei lá, padeiro, aí a pessoa vai dizer, mas aí esse filho não escolheu a profissão certa, né? Com todo respeito aos padeiros, certo? É só para dar uma ilustração. Eu poderia, inclusive, fazer o inverso. O filho que eu queria que fosse padeiro e o outro resolveu ser engenheiro. Poderia ser aplicado da mesma forma, tá bom? Outra questão também importante. Preferência por causa de questões intelectuais. Como assim? É aquela pessoa que é considerado o filho mais inteligente. Sabe? Que é um filho inteligente. Aí esse filho inteligente você valoriza, prioriza ele. E o que não é, digamos, considerado não inteligente, segundo os moldes ou padrões que você queira estabelecer, teste de QI, o que for, nota de escola, que não é muito parâmetro também em alguns momentos, aí você vai deixar de escanteio. Problema é isso. Será que, inclusive, não seria esse um dos momentos que deveríamos até inverter um pouco? Ou seja, aquele que está bem, ele até poderia ter um pouco menos de atenção nas questões envolvendo, por exemplo, o conhecimento, estudo, formação. E você priorizar aquele que está com mais deficiência. É uma escolha inteligente, tá vendo? Aí você vai ter uma preferência, olha que interessante. Mas uma preferência é pelo motivo adequado e correto. E é importante também deixar isso bem claro. Por que que isso está acontecendo, né? Para aquele filho, o outro que é, digamos, mais inteligente, ou um pouco mais desenrolado, né? Como alguns usam esse termo, ele não se sinta também colocado de escanteio. Uma outra questão que aí sim, poderíamos considerar que é importante ter algum nível de preferência e deixar claro por que o nível de preferência é sobre questões físicas. Eu coloquei aqui um exemplo desses vários fatores de questão física, mas eu quis destacar uma. Se é portador de alguma necessidade especial. Então, sei lá, tem 2, 3 filhos e um deles é portador de necessidade especial. Ele não mereceria aquele filho que tem a necessidade especial um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho em alguns momentos? Sim. Mas isso pode gerar um problema em relação àquele filho que não tem a necessidade especial e olha e enxerga talvez um certo exagero da parte do pai ou da mãe. Isso pode até acontecer, algum exagero, eu sei que pode. Mas não era muito melhor que os pais conversassem e explicassem, só meu filho. O filho que está, digamos, fisicamente sem nenhuma necessidade específica, né? Só olha, você tem condições plenas para executar isso, isso e isso, e você já está encaminhado nesse sentido. Já o seu irmão aqui está com dificuldades nesse sentido, porque tem essa necessidade, porque tem essa dificuldade física imposta a ele. Então vamos trabalhar para tentar diminuir, minimizar isso, inclusive para ele ficar cada vez mais independente, algo próximo do que aquela pessoa mais saudável, né, fisicamente e tal, possa caminhar. Então, perceba que isso é uma espécie de predileção, mas é uma predileção que faz sentido. É uma preferência que faz sentido. Então, nem todo tipo de preferência que a gente está discutindo aqui é uma preferência negativa. Nem todo tipo de predileção é uma predileção negativa. Ela pode ser positiva, contudo que seja em termos adequados e devidamente explicada para todos os envolvidos. Para que não evite o que chama de ruído na comunicação.
eliminar o ruído na comunicação. E assim cobrimos esses 6 aspectos que eu julgo importantes a mencionar sobre a predileção ou preferência de filhos. Tópico 3. O problema da predileção por filhos na família, né? Esaú, o filho predileto de Isaac, já mencionamos um pouco dessa questão, né? Envolvendo até o aspecto da caça, ou seja, um comportamento mais, naquele período, esperado para um homem, né? E no caso para o primogênito, inclusive, então isso muito agradou a Isaac. Então, absolutamente dentro do caminho, do normal, do comum. A questão foi essa predileção um pouco equivocada, né? A expressão dela, e aí foi o problema. Já Jacó, o predileto, né, de Rebeca, ele tomou atitudes, obviamente, equivocadas. Tanto Jacó também, né? Jacó e Esaú, todos cometeram atitudes equivocadas. Mas Esaú, ao vender a sua primogenitura, vamos dizer, né? Trocar, né? Por um prato de lentilhas. Jacó, por ele ter sido mentiroso, né? Com o pai, ao colocar uma pele de animal em seu braço para tentar imitar, né? Os pelos que o seu irmão tinha, né? Bastante mais peludo do que ele. Por ter induzido, né, o pai a tomar uma atitude equivocada, o pai já cego, com dificuldades físicas impostas, e crente que estava abençoando o filho mais velho, e na verdade estava abençoando o filho mais novo. E o que mais assusta é que Rebeca, que a mãe, né, a matriarca, ela participou ativamente do processo, ela arquitetou, como diz a lição bíblica, um plano para que Isaac abençoasse a Jacó, e não a Esaú. Então, perceba que Rebeca, que foi uma esposa até então, aparentemente, no texto bíblico, muito boa, ela cometeu um equívoco grave, inclusive em detrimento da vontade do próprio marido, que é o líder da família. Então, perceba a magnitude do equívoco que Rebeca participou e contribuiu para o acirramento dos ânimos dos irmãos. Olha que coisa. Então, olha que questão problemática implantada no seio familiar, criada pelos próprios pais. E no último tópico da lição do item 3, o problema na predileção dos filhos, a gente percebe também que para Isaac faltou o quê? Faltou liderança. Porque esses conflitos, muito provavelmente, eles não apenas foram na barriga de Rebeca e apenas na fase adulta. Não, isso aconteceu durante, provavelmente, toda a infância deles, a adolescência. E como os pais conduziram isso? Essa é uma outra questão. O acirramento de ânimos entre os filhos, de alguma forma, poderia existir até por causa da escolha ou da predileção dos pais. Não vou dizer que se restringe apenas a isso, até porque irmãos, geralmente irmãos que é irmãos, tem algumas confusões, né? Não vou nem falar relatos aqui da minha jornada, que tenho alguns irmãos que chega a chocar, né? Vai pensar se é irmão mesmo ou é inimigo, né? Mas acontece acirramentos de ânimos na adolescência principalmente, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer. E parte da culpa está sim lançada nos pais, Isaac e Rebeca. Mas eu quero também deixar bem claro, a culpa não é só de Isaac e de Rebeca. A culpa também é de Esaú, a culpa também é de Jacó. A responsabilidade individual de cada um deles. Ou seja, cada um dessas 4 pessoas contribuíram para esse acirramento de ânimos, né? Essas discussões, essas desavenças, essas rixas, essas divisões dentro do meio familiar. Como conclusão, percebemos que o comportamento dos pais pode até mesmo ampliar as disputas entre os filhos. O comportamento do pai e da mãe em relação aos filhos deve ser o quê? Alinhado, conversado, ajustado, para que possa se definir em que nível vai ser o tratamento para os filhos, para minimizar questões de, inclusive, ciúme, né? Inveja, coisa que a gente vai estudar em lições posteriores nesse trimestre.
as preferências devem ser minimizadas. Por que eu falo minimizadas? Porque elas nunca vão ser totalmente eliminadas. É uma ilusão pensar isso, certo? Lógico que as atitudes e comportamentos de algum filho podem agradar mais os pais do que a de outro filho. Normal. Contudo, a forma como isso é apresentado pode fazer diferença. Então, da forma que eu vou expor isso, realmente pode fazer muita diferença. A competição entre os filhos pode trazer um grande racha na família, inclusive entre os pais. Então, são essas questões que deveríamos considerar ao longo desta aula. E se você que acompanhou até aqui e achou interessante esse conteúdo, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal do Escola Biblicast, acompanhe ele, os novos conteúdos que você posta ao longo do trimestre. E, se você ainda não baixou, o slide está disponível na descrição. Então, é só você clicar, entrar no nosso grupo do Telegram e lá você vai ter acesso não apenas aos slides, mas muito mais conteúdos adicionais. Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.